A paz da igreja, amém? Para mim, mais uma alegria, um motivo de honra e alegria, pastor e pastora, por estar aqui, ter o convite de vocês, ter a honra de pregar tanto tempo na Batista Betel. E durante todo esse tempo, eu vejo que o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas, em cada um de nós de uma forma diferente. Você olha o mesmo texto da Bíblia, ouve a mesma pregação, ouve o mesmo vídeo lá do YouTube falando sobre Deus, ouve a pastora falar a mesma coisa, ou o pastor, mas cada um de nós recebemos dentro da nossa necessidade. Porque a gente tem necessidades diferentes, o Espírito Santo sabe aquilo que nós precisamos. A gente ora e pede, e o Espírito, com gemidos inexprimíveis, envia o nosso pedido a Jesus Cristo, que intercede por nós perante Deus. Se isso está lá em Romanos capítulo 8. Então, para mim, é uma alegria ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E eu peço que nessa noite, Ele trabalhe essa mensagem no teu coração, da melhor forma que você precisa. Não é eu que vou falar algo certinho, perfeito, exato que você precisa, mas é o Espírito Santo que vai trazer o convencimento dentro da palavra dele, daquilo que você deve entender, daquilo que você precisa do seu dia. Talvez seja um problema espiritual grave que você pode estar passando, uma frieza emocional perante Deus, um desânimo de buscar a Deus, ou então uma dificuldade no casamento, uma dificuldade financeira. Não sei se você sabe, muitas pessoas às vezes pensam, a gente não pode falar muito de casamento, família, igreja, dinheiro, a gente tem que falar é Deus, Deus, Deus. Porém, Deus é quem instituiu tudo isso. E além disso, lá em Mateus capítulo 13, tem aquela parábola que Jesus conta, que uma semente caiu na beira do caminho, e outra caiu num terreno cheio de pedra. Naquele que tinha bastante pedra, a pessoa recebe a palavra com alegria, começa a ficar feliz com Deus, mas as primeiras pedras, os primeiros obstáculos, faz ela se afastar de Deus. Ela murcha e não serve mais a Deus. Observe que não pode ter não pode ter pedra no teu terreno. Você tem que ser aquele terreno bom, aquele terreno que não tem pedrinhas que vão te atrapalhar. Essas pedrinhas é o teu casamento, são as tuas finanças. Pode ser o teu casamento, pode ser as tuas finanças, pode ser a tua vida profissional, a tua vida emocional, a tua saúde física, que venha te atrapalhar de querer prosseguir na jornada com Deus. Por isso a importância de nós tratarmos o terreno, tirar as pedras, não deixar um casamento conturbado, não deixar a saúde debilitada, a saúde física, emocional, ou as finanças em transtorno, para isso não te impedir de servir a Deus. Você sabia que a causa número 1 de divórcio no mundo é em razão do dinheiro? Porque falta o dinheiro, ou tem em excesso e a briga começa. Ou porque tem muito e como vai administrar, no que vai gastar, o que vai fazer, ou vem a cobiça, ou vem a inveja, vem aqueles desejos pecaminosos, ou pela falta. Não tem nada, está passando necessidade, começa a brigar, começa a pôr a culpa um no outro, porque o outro foi demitido do emprego, porque você não podia ter feito aquilo, porque... E vem o divórcio. Causa número 1 de divórcio, o dinheiro. Por isso, se você está namorando, se você ainda está noivo, se você não casou, lembre sempre que em um dos aspectos mais importantes para vocês se acertarem antes de entrar no casamento, é a vida financeira. Tem mais 3 áreas. A gente há um tempo atrás já havia mencionado, mas outra que causa muitos divórcios é a criação dos filhos. Como que você vai criar teus filhos? Outra que também causa muito divórcio é a questão dos parentes, a relação que você vai ter, porque quando você casa com a família inteira, né? Vem um pacotão. Uns são mais agradáveis, outros são menos agradáveis. Às vezes tem aquele cunhado chato, ou tem aquele invejoso, sempre tem um que olha meio torto. Não sei se você já percebeu, mas o invejoso, eu fico impressionado. Eu acho que você já deve ter notado isso, mas você identifica o invejoso pelo olhar dele. Literalmente pelo olhar. Você anda num lugar, de repente... Esse tempo eu estava tentando entender, pastor, o que tem no olhar do invejoso que dá para a gente identificar que ele é invejoso. Eu não sei, eu acho que ele abaixa o olho, fecha a sobrancelha, fica meio sem graça, mas você percebe que ele é invejoso. Faz um teste para você ver uma hora, quem sabe eu ainda consigo descobrir, né, quais são as microexpressões ali da pessoa que faz com que seja perceptível. Outra área que gera muito divórcio, claro, é a religião, Deus. Ou o julgo desigual, ou o esfriamento espiritual. Isso faz com que você se afaste dos caminhos do Senhor e, consequentemente, a sua natureza pecaminosa. Não sei se você se lembra, lá em Salmos, o salmista dizendo que em pecado fui concebido. Isso quer dizer que nós nascemos semente do pecado, não moralmente pecadores. Moralmente pecador é quando você sabe que um negócio é errado, vai lá e faz. Seja de propósito ou não.
Você sabe que não pode mentir. Aí você mente, você acabou de pecar. Colossenses 1 lá diz, não mentais uns aos outros, Colossenses capítulo 2. Então você sabe, é pecado. Ah, mas eu menti. Mas foi sem querer, foi naquela emoção, eu fiquei preocupado, estava com medo de mentir. Mas é pecado, moralmente você é um pecador. Porque você pecou moralmente. Ou você sabe que é errado adulterar, trair sua esposa, seu marido, você vai lá e faz. Ah, mas foi aquele momento, não importa se foi de propósito, claro que foi de propósito, mas não importa se você tinha uma boa explicação, minha esposa nunca me deu carinho, não sei o que e tal, mas você pecou, você errou, você falhou. Moralmente você é um pecador, você não podia ter feito. Agora nós também somos pecadores por imposição legal da Bíblia, que é quando você nasce. Uma criancinha, ela pode até derrubar os copos, fazer uma bagunça. Uma criancinha de 6 meses, de 5 meses pode chorar, ou não, mas ela não é pecadora moralmente, porque ela ainda não tem consciência para pecar. Romanos diz que nós seremos julgados de acordo com o nível de conhecimento e luz que nos foi dado. Inclusive aqueles que, Paulo diz em Romanos 14, que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Que é o caso, por exemplo, de tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus e morreram. A Bíblia diz que Deus se revela, isso está em Romanos capítulo 1, versículos 19 em diante, Deus se revela às pessoas de modo diferente, inclusive na própria natureza, no próprio universo. Eu ouvi uma história fascinante, eu li sobre essa história, de uma menina que ela nunca havia falado, ela não falava, ela não via e ela não ouvia. Mas ela tinha ali uma pessoa que cuidava dela o tempo todo. E certa vez, não lembro se foi tratamento, o que foi feito, ela conseguiu expressar, se comunicar. Eu não lembro se ela voltou a falar, quais eram os detalhes da comunicação dela, mas apresentaram para ela, um pouco mais velha, lá por uns 12, 13 anos de idade, falaram de Jesus. E ela falou, eu já conhecia ele, eu não sabia que era esse o nome assim que vocês falavam, mas eu já tive um contato com Jesus Cristo. Então Jesus, ele se revela a nós de modo diverso. E a cada um de nós é cobrado de acordo com a luz que foi dada para cada um de nós. Por isso que nós temos que prestar conta diante de Deus de acordo com aquele nível de conhecimento que nós temos. Nós somos, portanto, pecadores quando nascemos, não porque um bebezinho pecou moralmente, mas porque legalmente pela Bíblia, quando Adão pecou, a semente dele se tornou uma semente pecaminosa. E é daí que surgiu a necessidade de Jesus morrer na cruz, porque nós somos semente do pecado. E nós precisamos nos limpar desse pecado. Agora você imagina, você entra em um casamento todo feliz e você se esfria espiritualmente, ou seu marido esfria espiritualmente, ou sua esposa, ou no teu próprio trabalho, você não tem mais agora Deus do teu lado. Aquela semente do pecado começa a brotar e você começa a se tornar, quando você não acredita, eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, para mim todo caminho leva a Deus. Eu ouvi uma pessoa esses dias me dizendo, eu gosto muito de ir na igreja, mas eu nem sei se Deus acredita. Aí ela até riu, falou, eu sei que é engraçado, mas eu não sei se Deus acredita, mas acho legal ir lá ver aquela reunião toda. Aquilo para ela não tem nenhum sentido, o sentido é só teatral. Tá ali reunido, congregando com pessoas e tal. Eu acho que tem um lado bom nisso, que pelo menos a semente está sendo plantada, ela está indo lá. E ali em algum dado momento, na verdade, na minha opinião, ela está indo lá porque lá no fundo ela acredita em Deus, porque lá no fundo aquilo mexe com ela. Agora é interessante porque se você não tem para quem prestar contas, que é Deus, vale tudo. Porque essas pessoas falam, você pode ser qualquer religião, contanto que você seja uma pessoa boa, amável, querida. Agora eu te pergunto, o que é ser bom? Se você perguntasse para Hitler, o que ele te diria? Matar os judeus é muito bom, porque você purifica a nação. Matar as pessoas que têm uma deformidade física, não sei se você sabe, naqueles campos de concentração, chegavam os trens cheios de judeu, se você tinha um defeito físico na perna, no corpo, você já era levado direto para a câmara de gás, porque eles estavam querendo filtrar, eles estavam querendo alinhar a raça e torná-la melhor, porque é basicamente, se você pensar bem a fundo, a teoria da evolução, ela ensina isso. É a sobrevivência do mais forte. Quem é mais forte, mais bem preparado, mais alto, mais robusto, consegue sobreviver melhor. Os que não conseguem sobreviver vão morrendo. Hitler, com essas ideias, decide aperfeiçoar a raça. Então você pergunta para ele o que é bom. Para ele era bom o holocausto. Mas aí você fala, não, isso não é bom. Mas quem te disse que não é bom? Para ele é bom. Aí você já viu aquela história? Não, tudo é relativo, depende de cada um. Só de você falar que tudo é relativo, você acaba de declarar um absoluto. Quando você fala tudo é relativo, relativo pode ser até isso que você está falando, então nem isso é verdade. Sabe por quê?
todos nós temos que prestar contas diante de um Criador, que é Deus. E o nosso senso de moral em comum, aonde você sabe o que é certo, é errado matar o inocente, é errado fazer o que não é bom, esse senso todo vem do Criador que colocou dentro de nós isso tudo. Deus, desde que a gente nasceu, colocou essa natureza em nós. Você reconhecendo isso ou não? Por isso que Deus se revela a nós através da própria criação dele. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que é que tem em nós que não tem nos animais, como nos cachorros e nos gatos? Cachorro e gato, eles respiram, eles são seres vivos, mas eles não têm a capacidade cognitiva de raciocínio, o saber que sabem que nós temos. Por exemplo, esses dias a gente teve uma conversa com uma pessoa, ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu fico com dó se tiver que castrar um cachorrinho, porque coitado, ele não vai poder ter descendentes. Aí você para e pensa, eu olhei para ele e falei, olha, você não precisa ter dó de fazer isso com o cachorrinho, porque ele nem sabe que ele não vai poder ter descendentes. Para ele vive pelo instinto. Ele precisa de comida, ele gosta do dono, ele gosta de carinho, mas ele não sabe que poxa, que pena, eu não tive uns cachorrinhos filhotinhos, não vou deixar uma geração. Ele não tem esse conhecimento. E a gente até acha engraçado, porque esse é o nosso diferencial para com as demais criações de Deus. E aí é onde encontra a nossa semelhança com Ele, porque os animais não são feitos à imagem e semelhança. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança. Daí nós entendemos que a capacidade de raciocinar, de desenvolver um raciocínio lógico, está em Deus. Por isso não é pecado quando você tenta analisar algo em uma perspectiva racional. É errado quando você tenta colocar ela acima de Deus, porque Ele é o Criador dela. Então você olhar a Bíblia e fazer alguns questionamentos, isso não é errado, isso é saudável, isso é parte da natureza que Deus pôs em nós. Nós só não temos ainda todas as respostas porque não chegamos no céu. Nós só não temos ainda todas as respostas porque somos pecadores. Mas um dia chegaremos no céu, e eu creio que quando eu chegar lá, eu nem vou precisar perguntar as coisas para Deus. Eu acho que eu já vou olhar e falar, nossa, como que eu não sabia disso? Era tão óbvio, estava lá na Bíblia, estava ali naquele acontecimento, eu nunca liguei esses fatos, eu nunca pensei. Vou contar um exemplo aqui para você que pode te deixar meio com o tico e o teco batendo aí na cabeça, o raciocínio meio... talvez você nunca tenha pensado isso, mas isso vai mostrar quão limitado que nós somos. Antes mesmo de existir tecnologia, existia tecnologia, mas em bem menor escala, antes de ter a internet, tudo isso, um homem olha para a natureza e ele descobre, observando o dia a dia, observando o universo, a galáxia e tudo mais, olhando para o céu, que quanto mais rápido você anda, se você andar em uma velocidade mais rápida, quanto mais rápido, mais ligeiro você anda, mais devagar o tempo passa para você. Se você conseguisse colocar num relógio e o seu relógio medisse milésimos de segundos, fosse um relógio atômico, e você conseguisse calcular aqueles tempos em muitos números, se você estivesse a 180 km por hora em um carro e olhasse no seu relógio, o seu relógio ia contar 29,9999 segundos, enquanto o relógio de uma pessoa que não está dentro do carro ia contar 30 segundos. E quanto mais rápido você começa a correr, mais devagar o tempo para. Aí você fala, Paulo, isso é meio loucura. Se você conseguisse correr na velocidade que a luz percorre, o tempo congelaria. É literalmente isso. Você imagina, eu saio daqui do planeta Terra numa nave aí, correndo na velocidade da luz, vou dar umas voltas aí por uns 5 anos, e eu fico congelado. Eu volto aqui, minha esposa está 5 anos mais velha e eu ainda estou com essa idade. É basicamente isso. Quem propôs essa ideia foi em 1905 um homem chamado Albert Einstein. Por isso que chama a teoria da relatividade, porque o tempo é relativo ao espaço. Aí você me fala, isso é loucura. Isso quer dizer então que se você anda, quanto mais rápido você anda, mais devagar o tempo passa, literalmente tudo pararia, porque tudo acontece na velocidade da luz. É a velocidade em que os fatos acontecem. Aí você fala, mas isso é provado? É provado, já é até científico e é bem tranquilo. Se você digitar lá na internet, digita teoria da relatividade, é comprovada? Já nem mais é uma teoria, porque agora ela já está provada. O que eu quero te dizer com isso? Talvez você nunca pensou nisso. E você fala, nossa, é uma coisa do nosso dia a dia que até de falar não parece loucura. Fala, nossa, eu vou andando mais rápido, vai ficando mais devagar o tempo, até o relógio contaria mais devagar, tudo contaria mais devagar. Parece loucura, mas isso mostra quão limitado a gente é. Que mesmo com toda essa tecnologia, com a informação, você vê lá tudo provado, é difícil de acreditar em um negócio desse. Imagina a gente com essa mente pequena, com um cérebro nosso, sei lá, ele pesa 3, 5 quilos, um cérebro humano, querer entender a grandeza de Deus que é o nosso Criador.
A única coisa que nós temos que fazer é nos curvar a Ele, pedir entendimento para que tudo aquilo que Ele nos permitiu conhecer, que é o suficiente para crermos nele, a gente possa crer, viver nele e então chegarmos aos céus. Amém? Pode ficar tranquilo que eu não vou dar aula de física hoje, até porque eu nem física entendo. Esse é um pedaço do que eu conheci, que eu fiquei fascinado e eu acho que nos mostra bem quão limitado a gente é. Quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9. Esse texto de Romanos é um texto, para alguns, em geral, é um texto que gera bastante debate. Romanos capítulo 9, versículo 21. Versículo 20. Vamos ler o versículo 20 que vem a calhar com o que eu estava mencionando. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu? Vamos ver como é que está aqui para a gente ler igual. Mas há homens, as homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? É mais ou menos a gente querer questionar Deus. Por que você me fez assim? Por que você criou tudo desse jeito? Eu não queria assim, eu queria diferente. Versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres, em algumas traduções vai estar vaso de honra, para fins nobres, e outro para uso desonroso? Vaso é nós. Fins nobres aqui dá a entender, se você ler o capítulo, dá a entender que está falando de salvação. Vasos para fins honrosos são os que vão para o céu, e os para fins não honrosos são os que vão para o inferno. Seria assim, Deus criou alguns vasos para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Agora o versículo 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira, quando fala de ira, por isso que nos traz a impressão de se tratar de salvação, e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, que são as pessoas que iriam para o inferno, preparados para a destruição. Dentro do texto, quando fala preparados para a destruição, ali eu não consigo imaginar qualquer outro cenário a não ser condenação. Versículo 23. Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, versículo 24, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Até aqui. O texto parece um pouco complicado, não é? Mas não é, é fácil. A Bíblia está dizendo aqui basicamente assim, o oleiro, que é quem faz o vaso, ele pode fazer o vaso do jeito que ele quiser. Ele começa a moldar um vaso, ele fala, eu vou fazer esse mais aberto, esse mais fechado, esse mais comprido, esse com uma curva, esse com menos curva, esse quadrado, esse redondo. Ele faz do jeito que ele quer. E é como Deus faz de cada um de nós, da forma que ele quer. Aí eu te pergunto, existe algum princípio criado pelo próprio Deus, o qual ele mesmo estabeleceu e ele mesmo decidiu seguir, que ele decide como ele fará um vaso e como ele fará outro vaso? Isso responde a muitas perguntas sobre esse texto. E a resposta é sim. Agora abre lá em Jeremias capítulo 18, versículo 5. É o 5 ao 10, é poucos versículos. Esse texto de Jeremias está no Antigo Testamento. Alguns cristãos vão ficar bravos. Paulo, você tem que achar um do Novo. Depois a gente vai pegar um texto do Novo Testamento, para você ver como que isso não apenas é dito no Antigo Testamento, como é corroborado no Novo Testamento em duas passagens, seja essa que a gente acabou de ler, como na próxima, que daqui a um pouco a gente vai ver. Jeremias capítulo 18, versículos 5 ao 10. Então o Senhor dirigiu-me a palavra para Jeremias. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Não é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de ler lá no Romanos 9? O oleiro faz o que quer do vaso. Deu para entender? Versículo seguinte. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, versículo 8. E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Quando fala me arrepender, o texto não está dizendo que Deus, puxa, que cagada que eu fiz, nossa, eu sou tonto. Não, é que Deus mudou o trajeto e o plano dele. Eu ia fazer isso, agora não. Eu troquei o meu plano, mudei o meu trajeto, porque houve uma alteração no teu comportamento
Por exemplo, é igual um pai que fala para o filho: olha, se você acordar cedo, no horário que eu estou pedindo, tomar o café e ir para a escola no horário, você vai poder ir viajar com a gente no final do ano. Se você não acordar cedo e não fizer, você não vai poder ir. Aí o filho não acorda um dia, não acorda dois, o pai fala: agora você sabe que você não pode ir. Aí o filho pede perdão para o pai, fala: não, vou começar a acordar certinho. Até o final do ano ele acorda certo. O pai fala: então agora você vai com a gente. O pai dele não fala: puxa vida, falei um negócio errado. O arrependimento dele é simplesmente trocar o projeto porque houve uma mudança de comportamento. E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e trarei sobre ela a desgraça, não trarei sobre ela a desgraça que eu havia planejado. Versículo 9. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, versículo 10 agora, esse é o último. E se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Aqui está dizendo o seguinte: o oleiro faz o que quer do barro. E Deus está dizendo assim: se eu disse que você vai ser abençoado, você vai frutificar, as coisas vão dar certo na tua vida, mas você, coloca no versículo 9, não, nesse mesmo, e se ele fizer, pode deixar ali no 10, no final já diz, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então Deus promete bênção, tudo de bom na tua vida, mas você decide desobedecer, agora você vai sofrer as consequências. Então ele vai mudar o plano que ele tinha de acordo com o teu comportamento. Então veja que o oleiro, no caso Deus, ele molda o vaso de acordo com o comportamento do vaso. Mas aí você me falou: mas o vaso nem foi criado, como é que ele sabe o comportamento? Como é que ele vai definir o que fazer se o vaso não está criado? E aí é onde entra, não precisa abrir sua Bíblia, 1 Pedro 1:1, coloca lá pra gente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Você fala: então Deus desenha o vaso de acordo com o que ele sabe que o vaso fará. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência em Jesus Cristo e tudo mais. O pré-conhecimento de Deus, antes da gente nascer, ele já sabe de tudo. O pré-conhecimento de Deus define como vai ser o vaso, porque Deus, na sua presciência, já sabe quais são as decisões que eu e você vamos tomar, e assim ele molda o vaso. E agora, um texto que eu queria trazer bastante importância a respeito desse assunto, que vai só testificar e confirmar tudo que a gente falou, está em 2 Timóteo, que eu peço que você abra aí, 2 Timóteo, capítulo 2, deixa eu só confirmar, versículo 20, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. A gente vai ler o 20, 21, 22, 23 e 24. Olha o que diz, se não é a mesma coisa que a gente acabou de ler nos dois outros textos. Nós lemos Romanos 9, 20, lemos Jeremias capítulo 18 e agora 2 Timóteo 2, 20. Novo Testamento. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mesma coisa, não é? Versículo seguinte. Se alguém se purificar dessas coisas, aí claro, a gente não vai ler o capítulo inteiro, mas a gente já vai ver nos sequenciais, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar dessas coisas, então, se eu me purificar do que há de impuro no mundo, e depois se você quiser anotar 2 Coríntios 7:1, você vai entender o que é essa purificação. É você se afastar das coisas do mundo, que te contamina. É você não mais andar com o mundo. Você estar com Deus, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então se eu me purifico, eu me torno um vaso de honra. Dessas coisas será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Versículo 21, 22, né? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 23, invocam o Senhor. Fuja dos desejos, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Até aqui tá bom. Nesses três textos, o que nós temos em comum? Vasos sendo criados, uns para honra e outros para desonra. Deus, no seu pré-conhecimento, sabe das nossas ações, e as nossas ações, deixa aberto ali para a gente, versículo 21 de 2 Timóteo 2, 21, só voltar 3 ali, 2 Timóteo 2, 21. Nós, pelas nossas decisões,
definimos que tipo de vaso que a gente vai ser. Por isso que, há um tempo atrás, foi mais ou menos no final do ano de 2020, eu estava ministrando aqui, eu falei sobre santidade. Santidade é você se purificar diante de Deus. É um processo, se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra. Então, se você quer ser um vaso de honra, que o oleiro, que é Deus, forme para a honra, obedeça a Ele. Mas Deus já sabe o que eu vou fazer. Mas você não sabe o que você vai fazer, então faça. Você não sabe do futuro, então haja de acordo com a palavra de Deus. E com isso você será um vaso de honra, você vai estar mais próximo de Deus, você vai conhecer mais de Deus. E como consequência, a Bíblia nos ensina que a pessoa de Jesus Cristo, ela nos traz paz e salvação. Você pode não ter R$1 no bolso, você pode estar divorciado, você pode ter pecado igual Davi pecou, você pode ter feito tudo errado na tua vida. Mas se você se converte aos caminhos do Senhor e decide buscar a Jesus Cristo, mesmo tendo perdido tudo, tendo perdido família, perdido dinheiro, você tem uma paz interna que ninguém mais tem. E você tem a garantia da salvação, que é estar com Cristo, que é o mais importante, porque dura para sempre. Pensa, dura para sempre. Não foi difícil entender que quanto mais você corre, mais devagar o tempo passa? Imagina não entender um negócio desse. Imagina agora a gente entender o que é a eternidade. Nunca acaba. Você começa e não acaba. Não tem nem como descrever isso. Se eu pegasse assim uma corda gigante e falasse, só esse pontinho é o que a gente vive, nem isso descreve o que a gente vive, porque ela não seria proporcional ao que é eterno. Não dá para conseguir mensurar isso. Portanto, é importante a gente se preocupar com a nossa vida eterna, porque a vida aqui dura pouco. Você já reparou como a gente fica se batendo no dia a dia? Para arrumar dinheiro, para cuidar dos filhos, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí briga com a mulher porque deixou a pasta aberta, deixa porque quebrou um copo, outro porque deixou a porta aberta da casa, outro porque saiu mais cedo e não avisou. E você briga. E aí alguns, infelizmente, como a gente viu até aqui na igreja, morrem tão jovens. Meu pai morreu, ele tinha 41 anos, ele estava para fazer 42. 42 anos. Daqui a pouco tempo eu chego nele, 42, ele morreu. Outros morrem com 80, mas o que é 80 anos? Passa tão rápido. Pergunta para quem tem 90, 100. Nossa, passou rápido. Tá bom, é bastante tempo, mas e 500 anos? E 1 milhão de anos? E 10 milhões de anos? É muito mais. Então a experiência que a gente tem aqui, ela é provisória, ela é só um teste. Não se apegue à dor que você sente na terra, nessa vida, mas se apegue à glória que você pode viver quando estiver diante de Deus para toda a eternidade. Essa dor, essas adversidades aqui são muito momentâneas, elas acabam e daqui a um pouco você vai estar com Deus. Eu vi uma frase no livro daquela Anne Frank, que é uma menina judia que foi queimada lá no Holocausto, e ela escreveu que os mortos recebem mais flores porque o remorso é mais forte do que a gratidão. A gente não sabe ser grato quando as pessoas estão ao nosso lado, vivas, fazendo as coisas por nós. Mas na hora que elas morrem, aí os mortos recebem mais flores, porque o remorso é maior, mais pesado do que a gratidão. Então a gente tinha que olhar para quem está do nosso lado. Imagina hoje se você perdesse quem está do teu lado, como que você faria? Nossa, eu ia entrar em desespero. Você já reparou que às vezes, quando uma pessoa da família vai viajar ou fica doente, todo mundo começa a tratar ela bem, fica mal, fica arrependido, e depois que morre, piorou, então você fica desesperado, por que aquela pessoa não voltou? Fiz questão de pouca coisa, a vida é passageira. Se a gente sofre tanto e se angustia tanto com um período de tempo tão pequeno, por que eu não vou me preocupar com um período de tempo tão gigantesco que nem eu consigo entender que dura para sempre? Ao viver em santidade e buscar me tornar um vaso de honra, eu me torno apto para ser salvo. Aí você fala, Paulo, então a salvação é pelas obras? Não. Hebreus capítulo 12, 14 diz que em obra, aquele que não tiver santidade não verá o Senhor. Sem santidade você não verá a Deus. Não é eu que estou falando isso, é a Bíblia, depois você confere. Sem santidade você não verá o Senhor. Então você precisa de santidade. Por quê? Porque santidade testifica da tua fé em Deus. Assim que você se converte, você recebe Jesus, se batiza, decide viver para Deus, você é justificado. Lembra que eu falei que quando o neném nasce, ele já é um pecador por imposição legal da Bíblia? E não por uma imposição moral? Ele moralmente não pecou, mas ele já é um ser pecador pela Bíblia. Falar, ele é pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui neném, feto, recém-nascido, todo mundo. Sim, pessoa de idade. Não, mas eu posso ter pecado moralmente, ou eu posso ter sido o pecado ter sido imposto em mim simplesmente porque eu nasci. Todos nós já nascemos com essa imposição, porque somos sementes de Adão. E aí quando a gente peca moralmente, a coisa piora mais ainda e fica pior. Mas aqui vem um detalhe.
Essa imposição do pecado é ruim, mas também existe essa imposição da justiça. Quando você se converte, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, crê nele e decide mudar de vida, mostrando frutos do arrependimento. Eu me arrependo. Arrepender-se é produzir frutos de arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Nesse momento você é chamado de justo e santo, porque você foi justificado, não moralmente, mas pela morte de Jesus na cruz. Então a justificação, o perdão, a pureza foram colocados em você naquele momento. É como se por um milésimo de segundo você fosse perfeito. É só uma forma de explicar. Mas aí você já volta a ser semente do pecado, e aí é onde você precisa permanecer com Deus. Então, da mesma forma que a imposição do pecado vem em nós, a imposição da justiça também vem em nós. Por isso que Paulo escreve aos santos que estão em Roma, aos santos que tal. Por isso que nós, como cristãos, somos santos. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos justificados. Então nós temos que buscar, após a justificação, que se dá no momento da conversão, nós temos que manter essa justificação através da santidade. A santidade começa junto com a justificação e ela continua com a gente enquanto a gente vive. E o que seria isso? Coloca pra gente o texto de não precisa abrir, de 2 Coríntios 7:1. Não precisa abrir para a gente não despender mais tempo. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1 sobre santidade. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que se a gente quer Deus, o temor dele, vamos aperfeiçoar nossa santidade, ficando longe do que é impuro e daquilo que não é bom. Coloca agora Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Não precisa abrir a Bíblia, a gente coloca ali. Olha o que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, Jesus Cristo, no momento que você se converteu, começou a boa obra, que é o que te justificar, vai completá-la até o dia de Cristo. Começa na conversão e vai até o dia de Jesus vir. Então é um processo, ela é contínua, é todo dia caminhar com Deus. E a gente só consegue essa santificação com Jesus Cristo, que é Ele que completa em nós, de acordo com o que a gente leu em 2 Coríntios, através da nossa iniciativa. E agora, para encerrar, Hebreus 12:14. Será que tudo isso é mesmo importante? Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É um processo, e sem isso, a gente não vai para o céu. Está vendo a importância? Como é que eu faço então para me aproximar mais de Deus, para mudar de vida, para me aperfeiçoar com Ele? Eu busco santidade, eu vivo nele, através das minhas decisões. Lembra que nós vimos ali agora há pouco, que se você quer ser um vaso de honra, escolhido para salvação, que o oleiro, que é Deus, possa te moldar para ser salvo, o que você precisa fazer? Afastar-se das brigas, das contendas, das discussões tolas, que é o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 2:20. É as nossas decisões que nos moldam. Tudo que você decidiu até hoje te tornou quem você é hoje. Se você decidiu comer bastante, você ficou um pouco mais gordinho. Se você decidiu comer pouco, não se alimentar direito, você pode ter ficado doente. Se você decidir hoje tratar a sua esposa mal, você colhe isso. Se você decide mudar de vida e estar com Deus, você colhe salvação, você colhe a vida eterna, você traz pessoas para estar do teu lado. As nossas decisões definem a qualidade da nossa vida. Da mesma forma que o que eu decidi ontem fez quem eu sou hoje, o que eu decido hoje faz quem eu serei amanhã. Então o que você está fazendo hoje está dizendo quem você será amanhã. Gordo, magro, triste, feliz, com quem você casa, como trata a sua esposa, se ensina ou não os teus filhos no caminho que deve andar. Lembra? Ensina a criança que até quando envelhecer dele não se desviará. Então você começa plantando. Mas eu já plantei um monte de coisa ruim. É por isso que você colheu vários momentos de tormento. Mas agora é hora de plantar coisas boas. As nossas decisões são fundamentais para definir quem nós somos, porque elas já definiram aonde estamos e elas estão nos moldando e nos levando até onde nós iremos no futuro, no amanhã, daqui uma semana, daqui um ano e daqui 10 anos e por fim na vida eterna. Amém? Decisões, algumas coisas para você saber sobre decisões, acontecem em pouco tempo. É uma fração de segundo você toma uma decisão. Eu vi um casal que o pai bateu o carro, perdeu a esposa, foi uma tragédia,
porque ele foi pegar um DVD, um CD, abriu o CD do carro enquanto ele estava dirigindo na estrada. Ele desviou o olho, veio um carro e bateu. Foi uma decisão de segundos que matou a família dele. Nossa, mas ele não é culpa dele, se é culpa dele ou não, é outra conversa. Mas que foi uma decisão e que gerou uma morte, isso é fato, ou não é? Que ele virou o olho, não viu, bateu. Se ele não tivesse virado o olho, não tinha batido. Ah, mas não foi de propósito, ele não tinha como. Isso é outra conversa. Isso a gente pode discutir também. Mas o que eu estou te dizendo é que decisões acontecem em frações de segundo. É um momento que você decide dar uma palavra para o teu filho e acabou. Eu estava fazendo aula de inglês na internet, e a professora estava falando comigo sobre sotaque. Ela falou, eu era bem pequenininha. Ela é uma professora, ela mora no Arizona, ela é americana. E ela falou assim, eu era bem pequenininha, meu pai falava espanhol, na verdade meu pai nasceu em um país que fala espanhol, e ele mudou para os Estados Unidos, e aí começou a ensinar, a gente começou a aprender o inglês, e ele nunca falou muito espanhol. Ela disse que um dia ela foi com o pai dela para o país deles, eu não lembro se era o México, que país que era. Ela falou, eu cheguei lá e estava tendo um velório. Olha só, ela disse que ela tinha 5 anos de idade, eu chuto que hoje ela tem uns 35, 40, ela tinha 5 anos de idade. E ela falou que no velório ela falou não sei o que em espanhol, com 5, 6 anos de idade, e um pessoal olhou para ela e falou, nossa, que bonitinho o sotaque dela, olha que engraçado. E ela falou que aquilo criou um bloqueio nela, que ela nunca mais quis falar espanhol perto de ninguém, porque ela achou que ela tinha um sotaque estranho e engraçadinho. Uma frase, que nem ela falou, nem foi mal intencionado que falaram aquilo. Você olha a criancinha, não sei se você sabe, mas no livro que chama A Agenda, trata sobre o homossexualismo, e no livro que trata sobre esse tema, eles descrevem uma pesquisa que foi feita, o autor descreve uma pesquisa que foi feita pelos próprios homossexuais, o porquê que muita gente é gay, por que muita gente é homossexual. E eles mesmos fizeram uma pesquisa, está lá depois se você quiser conferir, chama A Agenda o livro. Um dos motivos número 1 que geram o homossexualismo na criança, na pessoa, era o abuso. Essa é uma pesquisa feita pelos próprios homossexuais, crianças que foram abusadas na infância, alguns que se lembram do abuso e outros que não se lembram, acabaram por vivenciar uma circunstância comportamental que levaram elas a um estilo de vida. Outros não foi um abuso, foi a orfandade paterna ou a orfandade materna, você vai ver muito isso. Uma criança que não tem uma referência da figura masculina na vida dela, do pai. E é interessante porque isso não define apenas para o filho homem, se ele será ou não homossexual, e também não é uma regra, mas isso não afeta apenas a figura do menino, mas também da menina, porque o homem é aquele rompimento que o filho faz, ou a filha, da sociedade e a mãe, da mãe com a sociedade. É através da figura paterna, quando ela vê o homem, o pai que está em casa. Quando há uma orfandade paterna ou materna muito discrepante, seja porque o pai é omisso, o pai não é presente, ou um pai agressivo, ou um pai é uma péssima referência, esses homossexuais disseram, eles mesmos na pesquisa deles, que isso foi uma causa de muitos terem caminhado para o homossexualismo. Mas agora vem um quarto ponto, que é muito interessante, que é o que eu queria... E é até interessante você ver que a probabilidade disso ser de nascença é praticamente zero, porque se fosse uma questão genética, os gêmeos, eles têm a mesma carga genética. E existem muitos gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Então não é genético, senão os dois seriam, porque eles possuem a mesma carga genética, eles nasceram com a mesma genética. Aí é onde vem que é comportamental e circunstancial. Aí vem o quarto motivo, que é a rotulação, que é o que eu acabei de falar. A decisão acontece em frações de segundos. Foi a menininha, lá no velório, ouvir tirarem sarro do sotaque espanhol dela, que bloqueou ela para não falar mais espanhol. Foi uma frase, foi um momento que o pai foi virar para pegar o DVD no carro, que bateu o carro. E a rotulação é quando você olha, isso na própria pesquisa desse livro que eu estou citando, as crianças, você olha o jeitinho dela andar, e é um jeito pela estrutura óssea dela, uma forma dela, normal e natural, que nada tem que ver com orientação sexual de nada. Mas você vê ela andando e falam, olha, será que ela não é gay? E ele começa a ouvir aquilo. Você pensa, se você ouve isso quando criança, com 3 anos de idade, 2, 4, 5, 6, qual que é a chance de você aceitar aquela ideia? 20%, não sei, 30%, mas tem uma chance. E muitos caem exatamente nessa possibilidade. Nunca foram nada, mas ensinaram que eles eram aquilo, quando eles na verdade não eram. Eles foram rotulados. Porque veja, se uma frase de 10 segundos de um casal espanhol adulto fala para uma menininha que ela tem um sotaque engraçadinho, bloqueia ela para o resto da vida, imagina as pessoas olhando e falando, será que ele não é homossexual? Será que ele não é gay? Será que isso e aquilo?
Veja, tudo isso eu falei, não foi para polarizar nada, mas foi para te mostrar o poder das decisões. Para você ver que quando você decide, as coisas acontecem. Da mesma forma que acontece pro lado mal, credo, Paulo, você deu 3 exemplos ruins. Um foi de morte, o outro foi um exemplo de uma criança sendo abusada, uma decisão que você toma ali que bloqueou a criança de aprender o espanhol pro resto da vida dela. Mas isso também acontece pro bem. Eu me lembro de elogios que meu pai me fez que duraram segundos e transformaram minha vida para sempre. Elogios que você faz para o teu filho transformam a vida dele. Por isso eu vou te dar um conselho: pare de falar para o teu filho, ele é muito bagunceiro, ele não para, ele não me obedece, ai que menino rabugento, que menino chato, que menino sem educação, presta atenção nisso, você não sabe nada. Pare com isso, que você planta isso nele. As nossas palavras têm poder. Eu quero que as minhas palavras, as minhas atitudes sejam poderosas para transformar, como a pena na mão de um escritor de qualidade que fala bonito, porque elas criam registro. As palavras nossas criam registros na vida das pessoas. Então, decisões transformam a tua história. Nós acabamos de ver que pode definir até a tua salvação. Define até quantos quilos você pesa na balança. Você fala: Deus, por que eu não emagreço? Porque você não para de comer. A maioria é por isso. Claro, tem pessoas que têm problema, não estou dizendo esses, mas você pode fazer, daí atrás do tratamento. Mas eu acho que a maioria que reclama é porque come muito. Então, as decisões acontecem em frações de segundo. Decisões podem ser tomadas até por crianças. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe não me forçou a escrever o livro. Eu decidi, eu queria escrever. Minha mãe não falou, você tem que escrever. Ela me motivava. E se eu dissesse que eu tinha um plano, ela ia para cima do plano junto comigo. Aí o problema é que ela não deixava eu sair do plano que eu tinha, né? Eu não tinha mais saído. Mas era a decisão que você toma, mesmo você toma decisões mesmo quando criança. A decisão que você toma quando você é jovem, adolescente, qual faculdade você vai entrar, com quem você vai casar. Até alguns anos atrás, as meninas casavam com 14, 15 anos. Hoje está um pouquinho mais velho, estão com 40, 30 anos, estão casando. Mas essa decisão que você toma na juventude, quando criança, vão definindo muita coisa que acontece na tua vida. Eu comecei a fazer memorização de versículo da Bíblia com 7, 8 anos de idade. Eu lembro de eu montar no computador lista que eu queria memorizar. Eu tinha uma listinha com 90. E a gente ia para campeonato de memorização e eu gostava disso. Foi uma decisão que eu tomei. Facilitou com que hoje, quando eu pego um versículo, eu tenho mais facilidade de memorizar ele, porque eu decidi lá atrás. Com 12 anos eu queria aprender inglês. Eu comecei, meu pai e minha mãe falaram que aquilo era meio folia com 11 anos. Com 12 eles falaram, não, eu acho que ele está falando a verdade. Eu comecei a estudar sozinho, eles colocaram eu na escola. Eu que quis, eu que decidi, mas tinha momentos que eu não queria mais. Daí é onde que eu falei que minha mãe não deixava mais eu sair. Aí é o papel que o pai e a mãe faz. Mas veja, você criança, você não precisa ser maior de idade para tomar uma decisão que vai refletir no teu futuro. Não importa a idade que você tem, decisões acontecem em frações de segundo, decisões acontecem quando você é criança, e as decisões acontecem dentro das matrizes de valores que nós temos, com base em tudo que você creu, viveu, pensa, acredita, nos teus conceitos você toma decisões. Então veja e faça uma retrospectiva de quais são essas matrizes que você tem. Eu não vou continuar, porque senão a gente vai se estender demais, mas as decisões nossas podem transformar a nossa história. Se fosse para eu resumir tudo o que eu disse, tome decisões que te levam para o céu e que te trazem em segundo lugar uma boa qualidade de vida, para que pedras no meio do teu caminho não te atrapalhem de continuar na tua jornada com Deus e te afastem dele, porque Ele é o Criador de tudo. E lembre que nós seremos monitorados, responsabilizados de acordo com as nossas decisões e aquilo que decidimos fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé? Pastor, foi gravada a mensagem? Ah, joia. Depois tem como jogar ela lá para o YouTube? O áudio tem também ou foi o áudio? Ah, ótimo. Depois a gente vai colocar essa mensagem no YouTube também. Queria agradecer cada um de vocês que estão aqui. Pastor, muito obrigado. Pastora, vamos tomar decisões cada dia que passa para nos levar mais próximos de Deus. Porque as nossas decisões moldam como será nós, que somos o vaso. O oleiro molda o vaso de acordo com Jeremias 18, 2 Timóteo 2:20 e Romanos 9:20, de acordo com aquilo que decidimos, se é obedecer ou desobedecer. E tudo isso Deus faz de acordo com a presciência dele. É importante essa mensagem. Se você nunca entrou em debate teológico sobre predestinação e esses assuntos,
Anota isso, fala, teve uma mensagem lá que trata de Romanos 9:20, que pode te trazer alguma luz, e eu creio que você depois comparando esses textos, o Espírito Santo trará a verdade a cada um de nós, dentro daquilo que precisamos, amém? Senhor, obrigado por esta noite na Tua presença, tenha piedade e misericórdia de nós, e nos perdoe por tudo aquilo que fizemos contrário à Tua vontade. Obrigado pelas bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito a nós, que a Tua graça, a Tua misericórdia e bondade estejam sobre nós, em nome de Jesus.